Imagine um desafio, onde todas as suas refeições por um dia inteiro vêm exclusivamente de um lugar improvável, o posto de gasolina. Não estamos falando de restaurantes sofisticados ou lanchonetes conhecidas, mas das vitrines aquecidas dos salgados de origem duvidosa e do café que parece ter sido feito há dias. Esse experimento, ao mesmo tempo curioso e arriscado, foi colocado à prova por 24 horas. Consumimos apenas comida de posto de gasolina. O objetivo? Entender o que acontece com o corpo, a mente e o paladar quando submetidos a essa dieta extrema. Os resultados, como o título sugere, foram nojentos, mas também surpreendentemente reveladores. A motivação por que fazer isso? Antes de mergulhar nos detalhes do desafio, é importante contextualizar por que alguém se submeteria a tal experiência. Postos de gasolina são pontos de conveniência projetados para oferecer lanches rápidos a motoristas cansados ou viajantes, sem muitas opções. No entanto, a reputação da comida de posto é quase universalmente negativa. Salgados gordurosos, sanduíches murchos e bebidas, que parecem mais produtos químicos do que alimento. Ainda assim, muitas pessoas recorrem a esses itens regularmente, seja por falta de alternativa ou por hábito. Esse desafio nasceu da curiosidade: o que acontece se transformarmos essa comida de última opção na única opção? Seria possível sobreviver ou até aproveitar essa experiência? E mais importante, quais seriam os impactos físicos e psicológicos? Além disso, o experimento carrega um elemento de crítica cultural. Vivemos em uma era de conveniência onde a praticidade muitas vezes supera a qualidade. Comida de posto de gasolina é um símbolo extremo desse fenômeno, e testá-la por 24 horas é uma forma de explorar os limites dessa mentalidade. Com isso em mente, começamos o desafio com uma mistura de entusiasmo, apreensão e um leve toque de masoquismo. As regras do desafio. Para garantir que o experimento fosse justo e controlado, estabelecemos regras claras. 1. Exclusividade. Todas as refeições e bebidas consumidas durante as 24 horas deveriam vir de um posto de gasolina. Nada de comida caseira, delivery ou qualquer outra fonte. 2. Variedade. Tentamos consumir uma gama representativa do que os postos oferecem. Salgados, sanduíches, doces, bebidas quentes e frias. 3. Horários regulares. As refeições seguiriam um cronograma típico: café da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar, para simular um dia normal. 4. Observação detalhada. Registramos não apenas o sabor e a textura dos alimentos, mas também as reações físicas, como desconforto digestivo, e psicológicas, humor e energia, arrependimento. 5. Sem interferências, não usamos medicamentos ou suplementos para aliviar possíveis efeitos colaterais, a menos que fosse absolutamente necessário. Com essas diretrizes, iniciamos o desafio às 7 horas de um sábado, em um posto de gasolina de uma rodovia movimentada, conhecido por sua vitrine de salgados brilhando sob luzes fluorescentes. O início, café da manhã e primeiras impressões. O dia começou com o que os postos de gasolina chamam de café da manhã. As opções eram limitadas: um pão com queijo e presunto embrulhado em filme plástico, um salgado frito que a atendente identificou vagamente como coxinha, e um café preto servido em um copo de isopor. O pão, apesar de visualmente sem graça, parecia a escolha mais segura. Ao mordê-lo, a textura era esponjosa, mas com leve sabor de mofo. Não o suficiente para ser intragável, mas o bastante para levantar suspeitas sobre sua validade. O queijo de um amarelo artificial grudava nos dentes, e o presunto tinha uma umidade que sugeria mais tempo no balcão do que na geladeira. A coxinha, por outro lado, era uma aventura à parte. A massa frita estava encharcada de óleo, deixando os dedos brilhando. O recheio, supostamente de frango, tinha uma textura pastosa e um sabor salgado que mascarava qualquer traço de carne. O café, servido em uma máquina que parecia não ser limpa há semanas, tinha um gosto amargo e metálico, como se tivesse sido misturado com água de torneira. Apesar disso, a cafeína ofereceu um breve impulso de energia, embora acompanhado de uma leve queimação no estômago. Psicologicamente, o café da manhã foi um teste de resiliência. A cada mordida, a mente oscilava entre curiosidade e arrependimento. Fisicamente, o corpo ainda não apresentava sinais graves, mas uma sensação de peso no estômago já começava a se formar.
O tom estava dado. Isso não seria fácil. Meio do dia, almoço e o declínio gradual. Para o almoço, às 12h30, escolhemos um sanduíche de frango grelhado e uma empanada de carne, acompanhados por um refrigerante de marca genérica. O sanduíche, exposto na vitrine sob uma lâmpada de aquecimento, tinha uma aparência ressecada. O pão estava duro nas bordas e o frango, apesar de anunciado como grelhado, tinha uma textura borrachuda e um sabor que lembrava tempero em pó vencido. A maionese espalhada em excesso formava uma camada escorregadia que dificultava cada mordida. A empanada, embora crocante por fora, revelou um recheio gorduroso com pedaços de carne impossíveis de identificar e um molho que deixava um gosto residual de cebola crua. O refrigerante, servido em uma lata gelada, foi o destaque do almoço. Não por ser delicioso, mas por ser o único item que parecia minimamente confiável. Ainda assim, o sabor artificial e o excesso de gás causaram um leve desconforto abdominal. A essa altura, o corpo começava a protestar. Uma sensação de inchaço e uma leve náusea se instalaram, acompanhadas por uma sonolência inesperada. Psicologicamente, o humor estava abalado. O que começou como uma aventura divertida agora parecia uma penitência autoimposta. Tarde adentro, lanche e o ponto de não retorno. Às 16h, para o lanche da tarde, optamos por um doce, um brownie embrulhado em filme plástico e um achocolatado de caixinha. O brownie, que prometia ser um alívio após tantas opções salgadas, era uma decepção. Seco e quebradiço, tinha um sabor artificial de chocolate misturado com um leve ranço, como se tivesse passado meses na prateleira. O achocolatado, por sua vez, era excessivamente doce, com uma textura espessa que grudava na garganta. Foi nesse momento que os efeitos físicos se intensificaram. O estômago, sobrecarregado por gordura, sal e açúcar, começou a emitir sinais claros de revolta, azia, gases e uma sensação de queimação que subia pelo peito. A energia, que já estava baixa após o almoço, caiu ainda mais, deixando uma mistura de letargia e irritabilidade. Psicologicamente, o desafio perdeu qualquer resquício de diversão. Cada novo item consumido era um lembrete de que ainda faltavam horas para o fim do experimento. O grande finale, jantar e o limite do corpo. Para o jantar, às 20h, enfrentamos o que seria a refeição final, um hot dog de posto e uma batata frita de pacote. O hot dog, servido em um pão murcho, vinha com uma salsicha de cor duvidosa coberta por um molho de tomate aguado e maionese rançosa. A cada mordida, o sabor químico da salsicha dominava, deixando um gosto persistente que nem a batata frita salgada ao extremo e com textura de isopor conseguia disfarçar. A essa altura, o corpo estava em franca rebelião. A náusea que antes era leve tornou-se constante. O estômago inchado e dolorido parecia incapaz de processar mais qualquer coisa. A cabeça latejava, provavelmente por uma combinação de desidratação. O alto teor de sódio dos alimentos contribuiu para isso. E picos de açúcar. Psicologicamente, o arrependimento era avassalador. A pergunta "por que fiz isso?" ecoava a cada minuto. Os resultados nojentos mais instruidores. Quando as 24 horas finalmente terminaram, às 7h do dia seguinte, o alívio foi imenso, mas os efeitos do desafio persistiram. Fisicamente, o corpo levou dias para se recuperar. A azia e o inchaço diminuíram gradualmente, mas o sistema digestivo permaneceu sensível, com episódios de desconforto que serviram como lembrete do experimento. A falta de nutrientes reais, frutas, vegetais, fibras, deixou uma sensação de fraqueza que só foi revertida com uma alimentação balanceada nos dias seguintes. Psicologicamente, o impacto foi igualmente significativo. O desafio revelou como a comida afeta não apenas o corpo, mas também o humor e a disposição. A irritabilidade e a letargia experimentadas durante o dia foram um testemunho do poder que a alimentação tem sobre a mente. Além disso, o experimento gerou uma nova apreciação por refeições frescas e caseiras, algo que muitas vezes damos por garantido. Reflexões finais. O que aprendemos? Comer apenas comida de posto de gasolina por 24 horas é, sem dúvida, uma experiência nojenta, mas também profundamente reveladora. Ela expõe as falhas de um sistema alimentar
que prioriza conveniência e lucro em detrimento da qualidade da saúde. Os salgados gordurosos, os sanduíches de validade questionável e as bebidas artificiais são mais do que apenas comida ruim. São sintomas de uma cultura que normaliza o consumo de produtos projetados para durar, não para nutrir. Para aqueles que dependem de postos de gasolina como fonte regular de alimentação, como motoristas de longa distância ou trabalhadores noturnos, o desafio serve como um alerta. Embora essas opções sejam práticas, seu consumo frequente pode ter consequências sérias para a saúde, desde problemas digestivos até riscos mais graves como doenças cardiovasculares e diabetes. Para o público em geral, o experimento é um convite à reflexão. Quantas vezes escolhemos a praticidade em vez da qualidade? E a que custo? No fim, sobrevivemos ao desafio, mas não sem cicatrizes, ou pelo menos um estômago temporariamente traumatizado. A comida de posto de gasolina pode salvar em um momento de desespero, mas transformá-la na base de um dia inteiro é uma aventura que não recomendamos repetir. Se há uma lição a tirar disso, é simples. Da próxima vez que passar por um posto, talvez seja melhor pegar apenas a gasolina. Obrigado por chegar até aqui.